Oi, gente. Agora nós iremos dar continuidade ao capítulo A Primeira República. Lembrando que na aula anterior nós comentávamos sobre os fatores que contribuíram para o fim do período monárquico. Dentre eles, podemos destacar os aspectos econômicos, a questão militar, a questão do escravismo e o conflito entre o Estado e a Igreja. Todos esses fatores, eles contribuíram para o enfraquecimento do poder monárquico e para o seu fim. Tendo o seu fim, iniciou-se um novo regime. Que regime foi esse? O regime republicano. Então, a partir de agora, já que nós já comentamos sobre a república, sobre essa república velha, a divisão da república em república da espada, de república oligárquica, e agora nós iremos comentar um pouco sobre a imigração no Brasil, a modernização e os movimentos populares durante o período republicano. Partindo daí, nós vamos abrir aqui e começarmos pelos imigrantes no Brasil. Essa vinda dos imigrantes do Brasil foi resultado principalmente da abolição da escravidão. Com a abolição da escravidão, era necessário substituir a mão de obra negra. Por quê? Porque aqueles negros, eles não queriam ficar naquelas propriedades onde eles foram molestados, onde eles apanharam, onde eles sofreram, onde eles foram torturados. Então, eles não queriam estar atrelados àquelas terras. E sem falar que o grande proprietário de terra, aqueles donos de cafezais, eles não iam querer tratar esses negros como seres humanos, como seres providos de liberdade igual a eles. Então, eles optaram em trazer imigrantes para o território brasileiro. Junto com essa vinda desses imigrantes, eles, além de objetivar ter mão de obra disponível, eles queriam também embranquecer a população brasileira. Então, por esse motivo, eles optaram pela mão de obra imigrante. E essa grande imigração foi o quê? Foi a vinda de estrangeiros que deixaram seus países para morar e trabalhar em território brasileiro. Dentre eles, nós temos espanhóis, italianos, japoneses, sírios, todos vão vir com esse intuito de trabalhar em território brasileiro. A mão de obra imigrante, ela tinha o objetivo de substituir a mão de obra escrava. E o governo, ele deu grande incentivo à imigração para o Brasil, subsidiando com isso a viagem das famílias imigrantes. Os principais grupos de imigrantes eram de origem italiana, portuguesa, espanhola, alemã, japonesa, libanesa e síria. Os imigrantes, eles vieram com o intuito de substituir a mão de obra escrava. Então, muitos desses imigrantes que chegaram em território brasileiro, eles começavam a trabalhar nos cafezais. E o tipo de contrato estabelecido entre os imigrantes e os grandes proprietários foi o colonato. Por meio do colonato, todos os membros da família, homens, mulheres, crianças, idosos, eles deveriam trabalhar na lavoura do café. Em troca, eles receberiam parte do café colhido e uma pequena remuneração. Os imigrantes, eles também poderiam utilizar pequenos lotes de terra, onde eles iriam cultivar legumes, cereais para a sua subsistência, e eles poderiam vender o excedente de sua produção. Vale lembrar também que os imigrantes, eles eram proibidos de se retirar da fazenda em que trabalhavam, sem autorização do proprietário. E, frequentemente, esses imigrantes, eles eram vítimas de maus tratos. Por quê? Porque aquele dono de terra, aquele poderoso,
ele estava acostumado a trabalhar, a tratar as pessoas que trabalhavam como ele como escravos. Então, quando os imigrantes chegavam, ele queria tratar os imigrantes da mesma forma que ele tratava o escravo. E os imigrantes não aceitaram esse tipo de tratamento. Então, o que aconteceu? Esses imigrantes, eles acabavam fugindo para outras fazendas ou mesmo até para a cidade, em busca de melhores condições de vida e de trabalho. Aqui nós temos a imagem desses imigrantes trabalhando nas lavouras de café. Aqui, ó, famílias de imigrantes trabalhando nessas lavouras de café. E aí, vale lembrar que essa imigração, ela foi determinante para a emergência de atividades urbanas dentro do território brasileiro. Inicia-se o processo de urbanização e industrialização graças também ao incentivo desses imigrantes. Os imigrantes, eles foram se deslocando para as cidades para trabalhar nas indústrias e nas atividades urbanas. Eles trabalhavam em péssimas condições de trabalho e também em troca de péssimos salários. Muitos imigrantes passaram também a trabalhar no comércio. Alguns imigrantes, eles conseguiram acumular capital suficiente para se tornar também proprietário de negócio. Então, eles começaram a abrir seus negócios e alguns deles enriqueceram dentro do território brasileiro. Os trabalhadores imigrantes foram se organizando em ligas de resistência e ligas operárias. Essas ligas, elas acabaram sendo o início dos sindicatos no Brasil, e eles lutavam por isso, por melhores condições de trabalho. Agora nós iremos comentar um pouco sobre o processo de modernização do Brasil. O processo de modernização das cidades brasileiras, ele tem seu início a partir do século XX. A partir do século XX, começa-se reformas nas maiores cidades do país, que tinham o intuito de quê? De modernizar as cidades e civilizar a população brasileira. O governo brasileiro, ele vai se inspirar na organização urbana das cidades europeias. Então, ele vai tentar imitar as cidades europeias, com o intuito de quê? De modernizar as cidades brasileiras, civilizar a população e atrair estrangeiros para o nosso território também. Então, por esse motivo, tentando imitar as cidades europeias, inicia-se a construção de largas avenidas, a instalação de bondes elétricos, a instalação de encanamento de água e rede de esgoto, com o intuito de deixar a cidade mais limpa, bonita e organizada, uma cidade mais planejada. O período de inovações ele foi marcado por intensas mudanças, criando um sentimento de otimismo nas pessoas, ou seja, criando um otimismo que a cidade estava se desenvolvendo, estava sendo mais limpa. Daí, também, com a modernização das cidades, o cinema ele passa a influenciar no comportamento das pessoas, ele vai estimular o consumo de produtos. Por quê? Tudo que as pessoas viam passar, como as atrizes ou os atores se vestiam, se comportavam, eles passaram a imitar também. Por esse motivo, coloca que o cinema ele influencia no comportamento das pessoas. Dentro da modernização da cidade, nós temos também que houve uma modernização dos meios de transporte. Com isso, o cotidiano das cidades ele foi transformado devido aos novos meios de transporte, como bondes elétricos e automóveis. Outras novidades do dia a dia urbano foram que transformaram o cotidiano brasileiro porque chegam ao Brasil novos meios de comunicação, como o aparelho telefônico e o telégrafo, e a importação de novos utensílios domésticos. E também essa modernização se dá devido também à prática de novos esportes, que vão ser introduzidos em diferentes esportes dentro do território brasileiro. Entre eles, nós podemos citar a esgrima,
o tênis, o basquete, a natação e o futebol, que chegaram ao território brasileiro nesse período de modernização. Com o intuito de modernizar as cidades, deixar elas mais atraentes, inicia-se no território brasileiro o projeto de regeneração. O que era esse projeto de regeneração? A elite, ela acreditava que nós vivíamos em um país atrasado. Então, ela buscava um alinhamento com a cultura e os costumes europeus, considerados os modelos de progresso e civilização. Ou seja, a elite brasileira, ela desejava que a cultura e os costumes brasileiros fossem similares aos costumes e à cultura europeia. Então, no século XX, vai ter início a um processo de profundas transformações nos espaços urbanos e na mentalidade das pessoas. Isso vai ocorrer no Rio de Janeiro, e daí vai dar início a esse processo de regeneração. Regeneração por quê? Porque essas elites, elas desejavam a capital moderna e uma população civilizada, que se comportasse conforme os padrões europeus. Então, ele inicia um processo de infraestrutura. Por quê? Porque naquele período o Rio de Janeiro enfrentava graves problemas de infraestrutura. Então, o Rio de Janeiro ele possuía características do período colonial, que era o quê? Ruas sujas e estreitas, falta de saneamento básico, cortiços e proliferação de doenças. Então, era necessário alterar essa situação. Por esse motivo, o governador do Rio de Janeiro, Rodrigo Alves, ele vai iniciar o bota abaixo. O que é esse bota abaixo? Quando ele assume a presidência do Brasil em 1902, e ele queria implementar esse programa de reformas urbanas e sanitárias no Rio de Janeiro, ele inicia esse projeto, que era o quê? Ele visava tornar a cidade mais limpa e moderna, para transmitir ao mundo a impressão de que a capital federal do Brasil era uma cidade civilizada e atrair a vinda dessas pessoas para o nosso território também. O presidente deu amplos poderes ao prefeito do Rio de Janeiro, o engenheiro Pereira Passos. Muitos prédios antigos foram demolidos e milhares de pessoas ficaram desabrigadas. Por quê? Porque esses prédios eram cortiços e eles eram habitados por pessoas simples, que ficavam naquela área central. Então, esses prédios eles foram demolidos e essas milhares de pessoas foram expulsas das suas casas e jogados para a periferia da cidade, ou seja, eles tiveram que começar do zero. A expulsão da população pobre, os moradores e os pequenos comerciantes foram expulsos de modo autoritário mediante repressão policial. A população foi expulsa sem ter indenização ou outro lugar para morar. Então, através dessas informações, nós percebemos que eles estavam preocupados somente com a elite brasileira, de querer impressionar o mundo, eles não estavam preocupados com as pessoas. Tanto é que a população ela foi expulsa das suas casas e eles foram expulsos sem direito à indenização, sem ter onde morar. E aqui nós temos um exemplo desse bota abaixo. Observe aqui, ó. Os cortiços, prédios que eram habitados por essas pessoas, eles são destruídos e essas pessoas elas são expulsas de suas casas. Nós temos outras imagens aqui, eles querendo, tornando as ruas mais espaçosas, fazendo obras com o intuito de embelezar a cidade, torná-la mais atraente. Agora nós iremos comentar um pouco sobre a sanitarização e a revolta da vacina. Vamos dar início aos movimentos populares do Brasil durante a República, durante essa primeira República. Em relação à sanitarização, o médico sanitarista
Oswaldo Cruz, ele foi encarregado de conduzir as reformas sanitaristas no Rio de Janeiro. Qual era o objetivo? O objetivo era sanear a cidade e combater as doenças como a febre amarela, a peste bubônica, eliminando com isso os ratos e os mosquitos. Então, com isso, Oswaldo Cruz, ele colocava que a única forma de combater essa doença era por meio da vacinação obrigatória da população. Por quê? Porque o Oswaldo Cruz, ele vai comandar um processo de erradicação da varíola. Então, com isso, em 1900, o que vai acontecer? Como eu coloquei, ele inicia esse processo de tentar combater a varíola por meio da vacinação. Então, as pessoas vão utilizar essa medida e vai iniciar uma oposição que vai propagar informações falsas a respeito da vacina. Então, nada que seja diferente do que vivemos hoje, né, gente? As pessoas, hoje, nós estamos enfrentando uma crise sanitária em virtude da Covid-19 e as pessoas, elas espalham fake news em relação à vacina e muitas pessoas acreditam. Então, isso já foi utilizado no Brasil durante a tentativa de erradicação da varíola e, com isso, se propagou várias informações falsas a respeito da vacina com o intuito de as pessoas se revoltarem contra o governo. Então, o que acontece? 1904, o governo ele vai aprovar a lei de vacina obrigatória e ele vai passar a usar a força policial com o intuito de efetivar a vacinação das pessoas, ou seja, a lei da vacina obrigatória passou a usar a força policial nos casos de resistência à vacinação. A população, com isso, ela dá início a uma grande revolta em virtude dessas medidas autoritárias do governo. Após essa revolta, a vacinação ela deixa de ser obrigatória e tornou-se voluntária. A revolta ocorreu como uma reação popular à campanha da vacinação obrigatória posta em prática pelo sanitarista Oswaldo Cruz. Essa revolta, ela foi chamada de revolta da vacina. Nós temos aqui essa imagem da revolta da vacina, que nós temos o sanitarista Oswaldo Cruz, e aqui todas as pessoas que usavam como arma a vacina, com o intuito, e outra população descontente, indo, se revoltando, dizendo que não queria tomar vacina, devido à propagação de informações falsas a respeito dessa vacinação. Nós temos outras charges que trabalha essa revolta da vacinação, ou que a população, representa a população que não queria tomar vacina, mas era obrigada, que a vacinação era obrigatória, ou ela tomava por bem ou ela tomava por mal, mas ela tinha que tomar a vacina. Então, agora nós iremos falar um pouco sobre esses movimentos populares que ocorreram no Brasil durante a República Velha. Dentre os movimentos, nós podemos comentar um pouco sobre a revolta da vacina, que ocorreu no Rio de Janeiro em 1904. O que acontecia no Rio de Janeiro nesse período? Projeto de modernização do Rio de Janeiro, proposto pelo presidente Rodrigo Alves, destruição dos cortiços e favelas e ampliação das avenidas, construção de novos prédios, inspirando-se em Paris, expulsão de comunidades pobres das regiões centrais, inflação alta de custo de vida. Vacinação obrigatória contra a varíola, proposta pelo sanitarista Oswaldo Cruz, desencadeia o conflito.
Durante esses conflitos, um grupo de partidários radicais que vão ser denominados jacobinos florianistas, tentam tomar o poder, não obtendo resultado satisfatório. Então, o que acontece? Eles tentam tomar o poder, mas eles não conseguem. Aí vai aquelas medidas que eu coloquei anteriormente, que ele coloca que a revolta teve essa reação popular e acabou fazendo com que a vacina não fosse mais obrigatória, ela tornou-se voluntária. Daí nós temos alguns movimentos populares, dentre eles nós temos a Guerra de Canudos. O que foi a Guerra de Canudos? A Guerra de Canudos ela é um movimento messiânico. Por quê? Porque muitas pessoas que seguiam esse movimento, eles desejavam o quê? Eles desejavam a salvação, eles viam no líder um salvador, um grande líder. Então, a população pobre depositava suas esperanças em um líder capaz de livrá-lo dos seus sofrimentos. Homens de grande carisma ajudavam os necessitados, pregavam os valores cristãos, eram idolatrados pelo povo e eram considerados salvadores. Então, um desse movimento foi o movimento da Guerra dos Canudos, e o líder era o Antônio Conselheiro, que ele percorreu o sertão do Nordeste brasileiro e reuniu um grande número de seguidores em 1893. Eles criaram uma sociedade comunitária, onde nessa sociedade as leis eram baseadas na Bíblia e eles trabalhavam e cooperavam entre si. Criaram um arraial na região de Canudos, no norte da Bahia, e esse arraial foi chamado de Belo Monte e foi liderado por Antônio Conselheiro. A comunidade, ela produzia para a sua subsistência e vendia o excedente. O arraial de Belo Monte, ele começou a incomodar os poderosos da região, que passaram a criticar o governo republicano por causa da cobrança de impostos. Em 1896, o governador da Bahia solicitou o exército para a aniquilação de Canudos. Então, nós temos aqui movimentos messiânicos, nós temos a Guerra dos Canudos, onde o líder era Antônio Conselheiro. Quais foram as causas dessa Guerra de Canudos? Causas: miséria crônica da população nordestina, má distribuição de terras, descaso com o trabalhador rural, seca, aumento de impostos, separação entre a religião e o Estado decorrente da proclamação da República. Camponeses seguem Antônio Conselheiro, formando o Arraial de Canudos, ou Arraial de Belo Monte, no interior da Bahia. Nós temos aqui a imagem de Antônio, uma charge sobre Antônio Conselheiro, que é considerado um líder messiânico, porque aquelas pessoas que o seguiam viam ele como um salvador da miséria a qual eles enfrentavam. E aqui a imagem de Antônio Conselheiro, que morreu em conflito. Outro conflito que nós temos é a Guerra do Contestados. A Guerra do Contestado ocorreu em 1912 a 1916 e teve lugar na região sul do Brasil, entre as fronteiras do Paraná e Santa Catarina. E foi um conflito sociopolítico, que foi causado principalmente pela disputa de territórios. Por esse motivo, é chamado de contestado. A Guerra do Contestado teve lugar na região sul do Brasil, entre as fronteiras do Paraná e Santa Catarina, como já foi colocado. E, num momento de grande dificuldade para a população, surge José Maria do Santo Agostinho, um monge peregrino que vai se sensibilizar com a situação dos camponeses. Então, com esse motivo, eles vão reivindicar melhores condições de vida e essa região ela vai ser, como eu coloquei, contestada, porque é uma região que vai ser reivindicada por dois
vai ocorrer entre duas fronteiras, Paraná e Santa Catarina. Quais vão ser as causas desse conflito? Primeiro, os limites interestaduais entre Paraná e Santa Catarina, competição econômica pela exploração de riquezas naturais, principalmente madeira, disputa pela posse da terra, estrada de ferro, e movimento messiânico, que é o monge José Maria de Santo Agostinho. Então, esse movimento também é considerado um movimento messiânico. Aqui nós temos a imagem. Cadê? Nós temos a imagem desse movimento. E aqui nós temos a revolta da Chibata. A revolta da Chibata ela vai ocorrer entre os marinheiros brasileiros, que vão se revoltar contra as péssimas condições de trabalho. As leis, naquele período, permitiam que eles fossem chibatados, como punição aos marinheiros, o que gerava grande descontentamento entre eles. Essa insatisfação ela vai motivar que um grupo de marinheiros eles vão articular um movimento, e esse movimento ficou conhecido como Revolta da Chibata. Esse movimento vai ocorrer a partir de em 22 de novembro de 1910, quando o marinheiro João Cândido Felisberto, o almirante negro, ele vai liderar mais de 2.000 colegas que vão assumir o controle de 4 navios ancorados no Rio de Janeiro. Os navios eram chamados de Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Deodoro. Esse movimento ele exigia o fim dos castigos corporais, o aumento dos salários e a melhoria das condições de trabalho. Quais foram as consequências desse movimento? Vai ser a prisão e a tortura dos envolvidos na rebelião e o fim da pena do açoite, ou seja, essas foram as principais consequências: prisão e tortura dos envolvidos e fim da pena de açoite. Aí nós temos as reivindicações. O líder da revolta, João Cândido, conhecido como Almirante Negro, redigiu a carta reivindicando o fim dos castigos físicos, melhorias da alimentação e anistia para todos que participavam da revolta. Revolta da Chibata. A Marinha, reduto da elite, puniu os negros com chibatadas. Amotinados, marinheiros tomavam os maiores navios de guerra brasileiros e ameaçaram bombardear a capital. O povão apoiava, lá da beira do cais, com lenços brancos, elite fugindo para Petrópolis. O governo não honrou o acordo, ou seja, ele fez um acordo e não cumpriu. Dos 66 amotinados que se entregaram, somente o líder João Cândido Felisberto, o almirante negro, sobreviveu. E também foi instituído o fim da pena de açoite. Aqui nós temos o líder João Cândido, que sobreviveu às torturas, mesmo diante do acordo, e ele foi expulso da Marinha, viu, gente? Ele foi expulso da Marinha e viveu as décadas seguintes passando dificuldade. Aqui nós temos uma notícia do período, a esquadra revoltada. Durante o dia de ontem, os navios revoltosos fizeram diversos disparos sobre a cidade. Providências tomadas pelo governo, o deputado José Carlos, a bordo de São Paulo, suas conferências com os revoltosos, notas da nossa reportagem. Aqui nós temos uma foto desses marinheiros durante essa revolta, e aqui no final nós temos um quadro sobre os principais movimentos da República Velha. Dentre eles, nós temos o cangaço, contestado, canudo, chibata, vacina, a revolta da vacina. Desses movimentos, os dois movimentos que são considerados movimentos messiânicos, nós temos canudos e contestados. Lembrando que o cangaço, os grupos sociais eram os cangaceiros, reivindicavam distribuição de terras, redistribuição de
poder entre as massas de terras, principalmente. E nós temos o contestado, restauração da monarquia, eles reivindicavam, tanto o contestado como Canudos, eles reivindicavam essa restauração da monarquia. Então, esse quadro aqui, gente, fica para vocês estudarem com calma ele. Então, esses foram os movimentos que ocorreram no Brasil. Então, nessa aula, nós comentamos um pouco sobre a imigração no Brasil, a modernização e os movimentos populares da República Velha. Então, finalizo por hoje. Então, até a próxima aula.